Enche o teu Santo Espírito, Pai, dando sabedoria e entendimento, unção e autoridade, Pai, para que em nome de Jesus Cristo, Pai, possamos ser cheios, Pai, da tua graça, do teu Santo Espírito e da tua palavra de salvação. Amém, Jesus. As palmas que louvam o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz, Senhor Jesus, amém. Louvado seja o santo nome de Jesus, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Mais um dia, né, que nós estamos diante do Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade que Deus tem nos dado, aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, hoje é domingo, aleluia, Jesus, dia das mães, aleluia, Jesus. Um abraço, né, que Deus possa abençoar cada mãe, aleluia, nessa data, né, nesse dia, que é um dia importante. E nós precisamos, aleluia, glorificar a Deus pela vida das mães, porque senão nós não estaríamos aqui se não fosse as nossas mães, né, irmãos? Então vamos lá, aleluia, no livro de Neemias, no capítulo 6, quando fala de edificar, fala de restaurar, aleluia, Jesus. Neemias capítulo 6, aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus. A irmã diaconisa Natanaíne ajuda o nosso irmão Gobi, aleluia, Jesus, aleluia, louvado seja o santo nome de Jesus, amém? Neemias, livro de Neemias, capítulo 6, fala de restauração e fala de edificação, aleluia, Jesus, porque nós sabemos, aleluia, Jesus, o que a palavra nos ensina, né? Porque da mesma forma que nós vamos falar esta noite, aleluia, de restauração, de edificar muros, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola, ela derriba a casa, ela destrói a própria casa. E uma mulher que é tola, que não é sábia, que não edifica, ela não pode ser mãe. Ela não pode ser mãe porque ela vai fazer o mesmo processo na vida dos seus filhos, ela vai acabar destruindo, aleluia. Então a sabedoria de uma mulher de Deus, como foi, aleluia, Abigail, né, junto a Davi, né, e tinha um marido que era um tolo, que era Nabal, e se não tivesse sido Abigail sábia, aleluia, Jesus, eles teriam perecido. Então as irmãs precisam entender que nesta data, como Dia das Mães, é importante que ela seja sábia, né, como disse o diácono Roberto ali na abertura, né, sujeitável aos vossos maridos. As mulheres precisam entender, aleluia, que a necessidade, aleluia, para que haja lar, para que haja paz no lar, amém? Quem achou Neemias capítulo 6 diz amém. Neemias 6 versículo 1 diz assim: a conspiração contra Neemias, aleluia. E sucedeu que mais do que ouvindo Sambalate, Tobias e Gessem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, e ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gessem enviaram mensageiros para dizer-me: vem, congreguemos nós junto nas aldeias do vale de Enom. Porém, intentavam me fazer mal. E enviou-lhes mensageiros dizendo: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco. E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou um moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito entre as nações: se ouviu a Gessem, diz: tu és judeu, intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu que falas ao rei deles, segundo essas palavras, o que pusestes profetas para, aleluia, para pregarem de ti, e Jerusalém, dizendo: este rei em Judá, e de modo que o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente, porque eu mandei dizer-lhes de tudo o que dizeis, coisa nenhuma, aleluia, Jesus, sucedeu, mas tu, do teu coração inventas. Porque todas estas, aleluia, todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não se efetuaram. Agora, pois, ó Deus,
aleluia, fortalece as minhas mãos. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma noite, Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá entendimento, Senhor, que nós possamos compreender a Tua palavra, entender pelo poder do Teu Espírito. Fala conosco, nos guia, Pai, nos sustenta, em nome de Jesus. Bate uma salva de palmas e toma teu assento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando a palavra de Deus fala da conspiração contra Neemias, nós sabemos que Neemias, irmãos, aleluia, tinha perdido carta para o rei. Ele tinha, aleluia, descoberto que Jerusalém tinha sido queimada, suas portas a fogo, que tinha sido destruído as portas e os muros de Jerusalém. E Neemias colocou no coração dele o desejo de, aleluia, Jesus, restaurar. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que sempre vai ter empecilhos, sempre vai ter conspiração, sempre vai ter levante quando você se propor diante de Deus a fazer alguma coisa, a construir algo, a se levantar, a edificar o teu casamento, a tua casa. Sempre vai haver levante, sempre vai haver lutas, sempre vai haver provações. E a palavra de Deus nos ensina que esses três homens, a Bíblia diz que sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gésem, esses três homens que eram arábios, eles perseguiam a Neemias. Eles não, aleluia, Jesus não queriam que Neemias edificasse, aleluia, os muros, as portas de Jerusalém. E muitas das vezes nós nos perguntamos, aleluia, quando nós estamos no Senhor, eu posso falar de mim mesmo, da minha família, que muitos, aleluia, que te assistem, muitos me assistem aí no Rio, em São Paulo, aleluia, Jesus, em Goiás me assistem, que muitos, aleluia, Jesus, não acreditavam no meu ministério. Achavam que 15 anos atrás eu vim para a igreja para arrumar mulher e dinheiro. E se foram 15 anos, a única coisa, graças a Deus, que eu arrumei foi o Espírito Santo. E quando eu falo, aleluia, Jesus, que as pessoas não acreditam em você, é porque as pessoas, aleluia, Jesus, elas não olham para você, irmão Charles, você vindo para a igreja ou com a Bíblia. Elas olham para o teu passado, e se você não fizer por onde, se você não fizer uma caminhada, aleluia, Jesus, porque a Bíblia diz que eu e você, nós precisamos, aleluia, melhorar dia após dia. E Sambalate, Tobias e Gésem, eles tinham por si, aleluia, Jesus, tentar, aleluia, parar Neemias. Eles não queriam que Neemias edificasse os muros. E a Bíblia diz que, a Bíblia fala assim, a parte B, e o resto dos nossos inimigos, os que tinham edificado o muro, e que nele já não havia brecha. Neemias já tinha edificado, eles sabiam que Neemias estava fazendo a grande obra para o Senhor. Eles sabiam que Neemias não iam parar, e eles, aleluia, Jesus, eles tinham que achar um jeito de fazer Neemias desistir da Bíblia. Desistir, aleluia, do chamado, desistir, aleluia, Jesus, da construção. É quando eles trabalham, aleluia, muitas das vezes é as trevas trabalhando contra a minha e a tua vida. Muitas das vezes são nossos parentes trabalhando contra a nossa vida. Muitas das vezes, aleluia, nossos vizinhos trabalhando, aleluia, como Sambalate, Tobias e Gésem, contra a nossa vida e contra o nosso ministério. Muitas das vezes as pessoas se levantam contra a tua vida, aleluia, para tentar tirar você do foco. Muitas das vezes eu tenho, aleluia, observado que é necessário que você, aleluia, Jesus, preste muita atenção, meu irmão. Porque Satanás tem usado de uma estratégia, aleluia, Jesus, dele te provocar, dele citar certas situações para ver se você sai do foco, para ver se você sai. E muitas das vezes é melhor você baixar a tua cabeça, ou muitas das vezes virar as costas e dar de mão para eles. Porque se você tentar, aleluia, Jesus, discutir, mesmo que seja dentro da Bíblia, muitas das vezes não convém. Porque você vai discutir a Bíblia com quem não aceita, Diácono Roberto, com quem não conhece, com quem não vive a Bíblia, você está perdendo o teu tempo. Então muitas das vezes convém, Diácono Jimenez, que nós viremos as costas e demos de mão, como diz a Bíblia, chacoalhemos a poeira dos nossos pés e demos de mão para eles. Porque o intuito deles não é, aleluia, Jesus, ver eu e você. Porque não pensa que não dói num coração, irmão, de um parente teu, de um amigo teu, de uma pessoa, um conhecido teu, que outra hora viveu uma vida podre, viveu uma vida na imundícia com você, de bebedeira, de prostituição. Não pense que não dói neles não, irmão Charles, ver que você não está mais lá, que você não vive mais lá, que você não caminha mais com eles. Aí o que eles fazem? Muitos, aleluia, Jesus, eles querem deixar o Senhor, muitos eles querem abandonar o Senhor, só que eles não querem ir sozinho. Eles não querem ir sozinho, eles querem sempre arrastar os outros, eles querem sempre puxar os outros. Aleluia, muitas das vezes para tentar encobrir, como eu disse para o Diácono Roberto agora há pouco, as suas próprias coisas erradas, eles tentam, aleluia. E quando nós olhamos aqui,
Neemias fala que mesmo os outros inimigos já sabiam que eles haviam, diz a parte B, até que esse tempo não tinha posto as portas, aleluia, nos portais. Neemias ainda estava na fase de construção dos muros. Aí tinha que vir os alicerces, tinha que colocar as portas. Mas mesmo assim tem esta passagem que ela nos diz que teve um tempo que eles trabalhavam, querido, com a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra. O que quer dizer isso para nós no dia de hoje, irmã Fernanda? Quer dizer que eu e você temos que estar no Senhor. Nós temos que estar caminhando no Senhor, mas nós precisamos estar com vigilância, porque os inimigos da nossa alma, como eu disse na sexta-feira, um crente, um cristão, um homem, uma mulher de verdade, ele não tem inimigo. As pessoas que se fazem inimigo de um homem, de uma mulher que é cristão de verdade. Jesus, ele não tinha as pessoas como inimigo, mas ele tinha um monte de inimigos que se faziam contra ele, porque não aceitavam a palavra. Não aceitava, aleluia, a correção pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz no capítulo, aleluia, Jesus 2, no versículo 6, e Sambalat e Gésem enviaram um mensageiro para dizer para Neemias: congreguemos nós junto nas aldeias do vale de Rinom, porém tentavam fazer-me mal. Sambalat e Tobias, eles não desistiam, eles queriam tirar o Neemias do foco, eles queriam que o Neemias saísse dali e fosse lá no vale de Rinom. Vem aqui, Neemias, para Rinom. Tem uma outra parte dessa passagem que diz: vamos tomar um chá, Neemias, vamos tomar um chá para esta obra, porque incomoda o inferno você não parar. Ainda mais quando eles fazem de tudo para você parar, quando eles se levantam, quando eles te caluniam, quando eles te maldizem, e eles veem que você não para. Quando eles dizem: agora o pastor Roberto vai ver, eu não estou mais lá na igreja, o meu dízimo não está, ele vai fechar a igreja. Eu não tenho igreja, querido. Essa igreja é do Senhor, eu não tenho igreja. A igreja do Senhor, as ovelhas são do Senhor. Muitos se colocam hoje em dia como Sambalat, Tobias e Gésem. Muitos se colocam achando, aleluia, Jesus, que o Senhor, quando eu digo para você que Deus sem você continua sendo Deus, e você sem Deus não é ninguém. É a mesma coisa. A igreja do Senhor, quem cuida da igreja é o Senhor, quem mantém a igreja é o Senhor. Não depende de homens e de mulheres, porque a Bíblia nos ensina. Por isso que é importante, irmão Charles, conhecer, ler a Bíblia e não pegar versículo isolado, porque nós estamos vivendo o que disse Tiago, que no final dos tempos muitos se apostasariam da fé, não aceitariam a sã doutrina, que é esta palavra, e teriam comichão nos ouvidos quando ouvisse, e queriam doutores segundo a sua concupiscência, pessoas que falassem, irmão Jéssica, que podem continuar andando assim que vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ter aceitação desta palavra. Quando as pessoas falam muitas das vezes: eu não vou para Jesus porque tem que largar isso, largar aquilo. Querido, se você vê a saga dos judeus quando saíram do Egito, eles deixaram muitas coisas, eles perderam, e o que eles não perderam, o próprio Deus arrancou deles. O próprio Deus arrancou deles. Quando nós falamos muitas das vezes, as irmãs, as pessoas questionaram a questão de brinco, a questão disso e daquilo, mas quando você olha, para que serviu os atavios do povo que saiu lá do Egito, irmão Charles? Para que serviu as pulseiras, os brincos, colares? Para que serviu? Só para fazer o bezerro de ouro, só para idolatria, não serviu para nada, querido. É só ler a Bíblia que você vai entender que tem coisas que são mais importantes para você, como o Espírito Santo, do que as coisas que você muitas das vezes coloca. E quando nós vimos Sambalat, Tobias e Gésem chamando Neemias, tentando tirar Neemias do foco, quantas das vezes aqui, no início desse ministério, no início dessa igreja: pastor Roberto, vamos alugar um caminhão de som e vamos colocar o senhor lá para o senhor pegar e orar pela cidade de São Lourenço, porque o senhor é um homem eloquente, tem uma boa evolução, eloquente. Sambalat, Tobias e Gésem tentando me tirar do foco, tentando encher meu ego para dizer que eu era, que eu podia. E o Senhor disse: não vai com eles. E eu não fui, querido. Por que eles não gostam de mim? Eu não cedo. Quando você não cede, você se torna persona não grata, querido. Quando você não faz a vontade dele, você se torna pessoa não grata. Aí eles não têm, aí o teu nome fica na roda de escarnecedor o tempo inteiro. Não tem assunto. Tem umas 50 casas se você for hoje, e eu sou assunto, porque eu fiz aniversário na sexta. Eles veem a foto, irmão Deus, daí eu sou assunto hoje em mais de 50, 60 casas aí, se você for nessa cidade. Sambalat, Tobias e Gésem
tentando tirar você do foco. Aí eles fazem fofoca, aí eles se levantam, aí eles te maldizem e você continua caminhando. E você continua caminhando. E eles vão se cansando porque você não para. É assim na tua vida, é assim no teu ministério. Só que se você ficar a parar ouvir o que eles têm para falar, você acaba desanimando e cansando. Se você olhar aqui, você vai ver que Neemias em momento algum cedeu quando Sambalate e Tobias falou: vamos em Enom, vamos ali, Neemias, chega aqui, vamos dar uma volta, vamos. Neemias falou: olha o que ele diz aqui. E enviou-lhes mensageiros dizendo: faço uma grande obra. Neemias mandou alguém falar: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco. Eu não vou parar de pregar para ter convosco. E se vocês quiserem me ouvir, vocês têm que me ouvir esta palavra, porque é esta palavra que o Senhor nos deixou, é esta palavra que o Senhor mandou nós pregar, é esta palavra que nós vivemos, é esta palavra que é o pão nosso de cada dia, porque é dentro desta palavra aqui que eu e você somos sustentados, que a nossa fé é aumentada, que é acrescentada pelo poder do Espírito Santo. Quem dá direção para mim e para você, aleluia, Jesus, é eu e você ouvirmos o Espírito Santo, irmã Fernanda, e lermos esta palavra. Muitos não vão compreender. Neemias disse: eu não posso ir, eu estou fazendo uma grande obra, e se eu for, esta obra vai cessar, eu não posso parar. Então você para, você começa e você anda quando o Senhor fala para você. E quando nós olhamos, aleluia, no versículo 4, e do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, da mesma forma lhe respondi que não ia. Mandaram um mensageiro para Neemias, mas para você ver como o povo é insistente, irmão. Eles não se ocupam de outras coisas, eles são persistentes, eles ficam, aleluia, no teu pé, eles ficam encarnados. Tobias, Sambalate e Gesse estavam encarnados em Neemias. Eles mandaram uma vez, Neemias não foi, mandaram 2 vezes, não foi, mandaram 3 vezes e não foi. Neemias disse: de forma que respondi. Então Sambalate ainda, na 5ª vez, mandou 5 vezes Sambalate falar com Neemias. Neemias não foi. Você sabe o que quer dizer uma carta aberta, não? Sabe o que quer dizer uma carta aberta? Sabe? Sabe o que é uma carta aberta? É fofoca. Carta aberta é uma fofoca que vem aberta para todo mundo saber. Que daí Sambalate tentou Neemias 4 vezes, ele não foi. Na 5ª ele mandou. Veja lá, estuda lá. Mandou uma carta aberta, a fofoca, dizendo que Neemias estava querendo se fazer rei de Israel. Estava querendo se fazer, que eles falam: o pastor Roberto acha que é melhor que os... Não, querido, nós andamos na palavra, que essa palavra ela tem um peso. Essa palavra ela exige muita coisa de você. Essa palavra ela não aceita de qualquer forma, o Senhor não aceita de qualquer jeito. E a Bíblia diz assim: e então Sambalate ainda pela 5ª vez enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. E olha o que dizia: e na qual estava escrito entre as, aleluias, nações, ouvi Gesse e disse: tu és judeu, tu é crente, né? Tu é crente. E muitas das vezes eles querem te provar para ver se você é crente. Tu é crente, tu quer aparecer. Agora você não bebe, agora você não fuma maconha, não fuma cigarro, agora você não anda mais nas bornas, nos bailão. Tu é crente. E eles sempre vão estar, aleluia, Jesus, questionando. E a Bíblia continua nos dizendo, no qual, ó 6, no qual estava escrito entre eles as nações, ouvi Gesse dizer: tu és judeus, intentais rebelar-vos, então edificais um muro, e tu que farás um rei deles, segundo esta palavra. Ele disse: viu, Neemias, você está querendo ser rei daí, você está fazendo esse muro porque você quer aparecer, você quer ser rei, você está trabalhando para os outros aí porque você quer aparecer. E não era o intuito do Neemias. Neemias queria restaurar a cidade aonde os pais dele estavam sepultados, como lembrança, como dedicação, como homenagem. Terra dele, terra de judeu, terra de crente. Aí o Senhor olha para mim e para você e pergunta se eu e você estamos edificando a nossa casa, se nós estamos edificando os nossos filhos diante desta palavra, se nós estamos edificando segundo o querer de Deus. Hoje que nós vemos as pessoas agradando os filhos para que eles façam a vontade. Hoje eu vi um pastor pregando de manhã no rádio, ele falou: meu filho chegou para mim com 13 anos e disse para mim: não vou mais para a igreja, o crente é você. Você que gosta de Jesus e de igreja, eu não gosto. E daí ele falou assim:
mandei ele sentar e calar a boca e disse para ele: você tem 13 anos, enquanto você estiver aqui dentro da minha casa, enquanto eu estiver sustentando essa casa, enquanto eu for o sacerdote dessa casa, eu e sua mãe que damos ordem aqui. Quando você fizer 18 anos, você pega o teu rumo e vai viver sua vida, mas até então vai se arrumar e ir para a igreja. Aleluia, Jesus. Esse é o chamado, porque está edificando a casa. Lá na frente, depois dos 18, não vai poder falar: meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou. Vai dizer: não, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, mas eu não quis. Problema seu. Senão daí qualquer chamado de Sambalate, Tobias e Gessem escuta e diz: não, vamos lá para a balada, vamos fumar maconha, vamos para o narguile, vamos para não sei o que, vamos para isso, vamos para aquilo, vamos para o tubão, vamos. Porque Sambalate, Tobias e Gessem, para nós hoje em dia, representa o povo, língua comprida, os demônios, as trevas, representa. E se você parar para ouvir eles, você desanima, você larga tudo. Por isso que a palavra disse, aleluia, Jesus. Olha o que diz o 7: e que pusestes profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Eles disseram: ó, Neemias, você colocou profeta, Neemias, pregando, dizendo que você é crente, que você é um homem de Deus, que você é mulher de Deus, para querer levantar a tua moral. São pessoas que não conhecem a tua trajetória, são pessoas que não conhecem o teu caminho, são pessoas que não caminharam com você, são pessoas que até de repente podem até começar a ter caminhado com você, Abrantes, mas eles não aguentaram a puxada, largaram a mão do arado, olharam para trás como mulher de Ló e viraram sal. Muitos não aguentam esta puxada, por quê? Porque não querem largar as coisas lá de trás. E quando o Senhor fala para mim e para você: quem quiser vir após mim, grave esse versículo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, Jesus nos comunicou: quer vir? Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Negue-se você mesmo de tudo. Olha só, e o que Neemias falou para eles no 8? Porém eu mandei dizer-lhes: de tudo o que dissestes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração inventas. Quantas das vezes, o pastor Roberto está em prostituição, o pastor Roberto está lá em Chapecó com a mulher, pastor Roberto cantou não sei o que, pastor Roberto não sei o que, pastor Roberto não sei o que, pastor Roberto não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o tempo inteiro. Sambalate, Tobias e Gessem, o tempo inteiro. Por quê? Porque já casou 3 vezes e não deu certo, levou chifre 3 vezes. Por quê? Por que nunca dá certo? Quer dizer, olhar para você, irmão Ari, e ver você na tua caminhada, pagando o teu preço. Sambalate, Tobias e Gessem não querem. Eles não querem pagar o preço. Eles não querem esperar no Senhor, como diz o Salmo 40, esperei no Senhor com paciência. É mais fácil te criticar, agora olhar os tombos, olhar o teu jejum, a tua oração, não faz, porque custa caro, querido, custa caro a caminhada. Você acha que eu digo à toa quando eu falo? Quando eu olhar alguém, porque mais da 90% eu conheço há mais de 10 anos aí nessa cidade, conheço a vida de todo mundo. E a única coisa que eu sei é que não são crentes de verdade. A única coisa que eu sei é que nunca se converteram de verdade. Claro. Por quê? Porque não negaram a si mesmo. Neemias deixou o emprego dele de servo lá junto do rei Artaxerxes. Foi lá e pediu para o rei, falou: rei, me dá carta para mim, pedir madeira para mim. Tem que encarar a luta, querido. Não adianta sentar na roda de escarnecedores e falar dos outros. Você tem que encarar a tua luta. Você tem que encarar o teu ministério. Muitos vão ficar, eles vão ficar para trás. Você vai passar, eles vão continuar sentados. Você vai ser abençoado, eles vão continuar sentados. E chega um tempo que eles se rendem, irmão Ana. Chega um tempo que eles se rendem. Eles dizem: ora por mim porque eu estou mal. Ora por mim porque eu não consigo.
Vai chegar um tempo que eles vão pedir perdão para você. Eles vão ter que vir, mas você não tem que tirar satisfação. Essa é uma coisa que Neemias está nos ensinando nesta noite, querido. Você continua fazendo a obra de Deus. Não olhe para Sambalate, para Tobias, para Gésem. Não vá atrás deles, não vá tirar satisfação. Não vá se desgastar, que é desnecessário. Mostre com as tuas atitudes e com a tua continuidade, com a tua perseverança diante de Deus, que quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem separou você foi Deus. Se eu dependesse de homem, eu não estava aqui, irmã. Se eu dependesse de homem para me sustentar, eu não estava aqui. Eu contei para os irmãos, chegou um tempo nesse ministério tão triste que você não podia contar as bênçãos, irmão Charles, que você recebia. Uma pessoa te abençoava com R$1.000, R$2.000, você não podia contar, porque tinha gentes na igreja que se levantavam, Sambalate e Tobias estavam sentados aí, eles se levantavam de inveja. Mas o Senhor está olhando para você para te abençoar, para te curar, para te restaurar. O Senhor está olhando para você, mas Ele quer saber da tua busca, se você está edificando as portas da tua casa. Não importa se elas foram queimadas com decepção, não importa se elas foram queimadas com perseguição, com traição, não importa se elas foram queimadas com abandono, não importa nada disso. O que importa é que o Senhor está olhando para mim e para você, como Sambalate, Tobias e Gésem estão olhando também. E o Senhor diz: eu conheço o meu servo, eu conheço a minha serva. Aí você já começa a entender o porquê que o Senhor deixou Jó ser provado por Satanás. Porque o Senhor disse: ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a mim e ainda se desvia do mal. Porque o Senhor, Ele nos conhece no nosso interior. As pessoas olham para você como Neemias, Sambalate, Tobias e Gésem olhavam para Neemias e diziam: você quer ser rei, Neemias? Você colocou gente para pregar em teu favor. Neemias falou: não, querido, vocês estão tudo enganados. O que está saindo de vocês aí é tudo por engano. Porque Neemias, se você olhar, em tempo nenhum Neemias se levantou. Em tempo nenhum Neemias, aleluia, Jesus foi tirar a satisfação. Ele só disse: eu não vou, eu estou fazendo uma grande obra. Então quando o inimigo chegar na tua casa, quando Sambalate e Tobias se levantarem contra você, você diz: eu não posso, eu estou edificando o meu casamento, eu estou edificando a minha casa, eu estou edificando a vida dos meus filhos, eu estou edificando o meu ministério. Não ceda, não dobre, irmão, não deixe Satanás levar você, te enredar. Não deixe ele te enganar, aleluia, Jesus, porque é só mais um desviado, é só mais um parado, é só mais um, aleluia, Jesus. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos, aleluia, Jesus, quando Neemias fala no 8, se você entender: porém eu mandei dizer que tudo o que dissesse, nenhum sucedeu, mas tu, não aconteceu nada que você falar, mas tu do teu coração inventas. Ao 9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, eles tentam dizer: não adianta, não vai ninguém. Ah, por isso que a igreja não enche, é por isso que isso, por causa daquilo, por causa disso, daquilo. Eles tentam te atemorizar, querido. Só que você não consegue, aleluia, muitas das vezes entender, porque eles não conseguem ver. Quem tem o Espírito Santo sabe que nós estamos chegando a um tempo que muitos, aleluia, não vão precisar da espada, não vão precisar do revólver para negar Jesus. Eles vão precisar somente de um não de Jesus. O espera, agora não, espera. Só vão precisar de um não. E aí se cumpre quando nós olhamos para o Salmo, quando Asaf dizia que os pés dele, Asaf estava até meio crente, mas ele olhava para os outros e via os ímpios prosperando. E o Senhor dizia: você não vê que eles vão secar como as ervas no fogo? Você não vê que isso aí não é duradouro? Ah, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. São planos teus. O Senhor diz, a palavra dele, que os planos do Senhor são bem melhores que os nossos. Quando o Senhor sonha sonhos para nós, irmã Sueli, os sonhos de Deus não são frustrados. Ah, porque Deus deixou acontecer isso, como eu disse na sexta-feira. Tem muita gente lá num leito de enfermidade, com câncer, que não aceita Jesus, porque estão bravos com Deus, porque eles falam que se Deus existisse, eles não estavam naquela situação.
Porque as pessoas olham para Deus como se Ele tivesse obrigação de fazer algo, de fazer o que eu e você queremos. E Neemias disse para Sambalate: tudo isso você inventou, agora pois, o Deus fortalece as minhas mãos. Ele disse: olha só, as suas mãos largarão a obra e não se efetuarão, agora pois, o Senhor, o Deus, fortaleceu as minhas mãos. É normal, querida, a luta, a provação. É normal a dificuldade, a ansiedade. É normal o desespero, a alma atribulada. É normal porque nós somos de carne. Mas você não pensa que o inimigo das nossas almas, ele tem pena de você. Ele tem pena de mim, ele não tem. Ele pode oferecer o mundo para você, dizer que vai te dar isso e te dar aquilo. Agora é de muito espanto para mim saber que muitas das pessoas conseguem deixar ser enredadas por isso, sabendo que lá no início de Mateus, a Bíblia diz assim: e Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Permissão de Deus, foi levado para o deserto para ser tentado. Para que ele precisaria ser tentado, irmão Charles? Para que eu e você não caíssemos, para que ele mostrasse, quando Satanás disse assim: viu, se te dobrares a mim, eu te darei todos os reinos dessa terra. Ele estava dando o que se ele não tinha nada? A terra e toda a sua plenitude, diz a palavra, que é do Senhor. Ele disse: o céu aqui e a terra é o estrado dos meus pés, disse o Senhor. E o que ele estava dando? Para você ver como é fácil de enredar as pessoas, como é fácil de enganar as pessoas. Ou se atira daqui, que ele dará ordem a teus anjos a teu respeito, que mal algum te sucederá. Você está entendendo que ele vai dentro da Bíblia para te pegar? Você está entendendo que ele não vai junto, como vai os filhos de Deus até hoje lá para mentir ao meu e ao teu respeito? Você está entendendo que até hoje ele tem essa liberdade? Como eu disse para a nossa irmã Juscelia no discipulado, ele não passa de um instrumento de Deus, porque senão Deus podia ter fulminado ele desde lá da traição. Mas aí ia se cumprir que jeito aquela palavra, quando ele discute com os fariseus, ele diz: vocês são filhos do diabo, porque o pai de vocês é homicida desde o princípio. Ele seria igual, Deus seria igual. Por isso que Deus não se permitiu. E hoje ele usa como instrumento para nos experimentar, para nos provar muitas das vezes, para saber se eu e você verdadeiramente conhecemos a passagem que Jesus foi enviado e foi oferecido tudo para ele, e ele disse: não, eu não quero. Quando Sambalate e Tobias estavam e Gésem estavam a tentar Neemias, era como se fosse um esporte para eles, como se fosse uma diversão, porque quem não está fazendo nada se importa com quem está fazendo. Vamos chamar Neemias para ele parar, vamos chamar para ele largar dessa obra. Como disse, porque o próprio Satanás disse para mim: abandone, largue esses crentes, não adianta, isso aí não vão para lugar nenhum, isso aí não se converte, isso aí são meu. Eu ouvi o inimigo das nossas almas falar isso para mim. O que eu falei para ele, irmã Juscelia? Para trás de mim, Satanás. Como o Senhor disse a Pedro, quando Pedro disse: o Senhor não morrerá. E muitas das vezes você precisa, querido. Quando falaram para mim, se mandar esses dois aí embora da igreja, nós ficamos. Eu sei quanta unção, quanto jejum e oração eu tive que gastar para que eles estivessem na presença de Deus. Você tem que aprender que Sambalate e Tobias sentam ao teu lado. Você tem que aprender que Sambalate e Tobias, ele convive com você. Você tem que aprender que muitas das vezes você vai estar, aleluia, falando com Sambalate, e ele vai estar falando: não adianta mesmo. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você, que se eu e você não tivermos discernimento do Espírito, nós não vamos conseguir andar na presença de Deus. Se nós não soubermos de que forma que está, aleluia, Jesus, o Senhor operando na nossa vida. Se não for dessa Bíblia, se não for desta palavra, se não for deste jeito, a Bíblia diz: nem que venha um anjo do céu trazer um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então, quando o Senhor nos chamou
para que nós edificássemos o muro. Não é o muro dessas paredes, é o muro da tua casa, é o muro do teu ministério, é o muro dos teus filhos, é o muro do teu relacionamento. Quando o Senhor nos chamou para que nós edificássemos, aleluia, Jesus, nunca esqueça, querido, nunca esqueça, a salvação é individual. Jamais tente fazer algo, aleluia, que venha colocar a tua salvação em risco. Não deixe teus filhos colocar a tua salvação em risco. Não deixe teus irmãos, teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia, não deixa ninguém, porque a salvação ela é individual, querido. Moisés é o exemplo para mim e para você, irmã Fernanda. Moisés é o exemplo, porque Moisés, aleluia, se deixou irar, irmão Charles, por causa daquele povo, que era um povo murmurento, era um povo que nada satisfazia. Moisés, nós queremos carne. Não é diferente. O Senhor não me deu nada até agora, eu estou 2 anos e meio na igreja, o Senhor não me deu nada. Moisés, nós queremos pão, Moisés. Nós queremos isso, Moisés. E Moisés, Moisés, nós queremos água. O Senhor disse, Moisés, vai lá e toca na rocha. Moisés já estava na carne. E espancou a rocha. Mas aquela rocha representava o Senhor Jesus. Que o meu suprimento, o teu, vem tudo da mão do Senhor. Tem gente que não crê, irmã Juscelia, mas eu sou testemunha viva que eu vivi o que o Senhor mandou o profeta falar lá no Quiriete. Vou te mandar os corvos, te mandar pão e carne. Por isso que eu digo para você, não perca a tua salvação. Não deixe que nada das coisas desse mundo venham te tirar a paz, venham te arrastar para longe do Senhor. Esta palavra ela é guia de um crente verdadeiro. Tem muita coisa que nós podemos, aleluia, Jesus, entender dentro da Bíblia. E tem outras coisas que nós vamos entender a olhos nus no mundo. Então nada, querido. Olhe, se todo mundo, aleluia, Jesus, se começou com você, está com você. Olhe, se todo mundo que anda com você verdadeiramente quer o céu. Porque a Bíblia diz, o reino dos céus é tomado à força. Não é na murmuração, não é na choradeira, não é na preguiça, não é em nada. Neemias estava lá. E teve um tempo que ele disse, segura a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra. Na outra ele colocaram um povo vigiar para eles poderem edificar o muro. Então enquanto você ora, enquanto você jejua, coloque tua mulher na vigilância para te ajudar. Coloca teus filhos na vigilância da oração. Coloca teu esposo, coloca teu pai, tua mãe, tua avó. Coloca o povo em oração. Entregue na mão do Senhor e vai edificar os muros. E não deixe que nada venha te impedir. Porque a vontade do ser humano, a nossa vontade como carnal, é de estar sempre voltando, sempre retrocedendo. Por isso que não julguemos a mulher de Jó. Olhou para trás porque nunca foi liberto. A pessoa que nunca foi liberta, ela sempre vai ficar olhando para trás. Ela sempre vai ter saudade das coisas que ela tinha. Diácono mesmo. Pessoa que não foi liberta, ela vai sempre querer dizer, mas eu quando fumava maconha eu era mais feliz. Quando eu bebia eu era mais feliz. Quando eu andava lá na casa da meretriz eu era mais feliz. Mentira. É o diabo que está falando isso. É o diabo que está falando isso. Não existe felicidade sem Jesus. Não existe alegria sem Jesus. Pastor, mas eu sou meio triste. Mas a Bíblia disse que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chore na madrugada aos pés do Senhor. Diga para o Senhor, mostre para Ele. Muitas das coisas não acontecem porque Ele não vê humilhação. Porque Sambalate e Tobias, eles podem até te levar, mas eles não vão te trazer. Eles vão te arrastar para fora do caminho, mas eles não vão te trazer. Eles vão depois que eles te arrastarem, eles te jogam, dizem, agora se vira. Se vira nos 30, é assim que fazem. É quando eles oferecem droga, diz, usa. Não, não tenho dinheiro, vai. Depois, agora se vira. Já está viciado, é assim. Já está desviado, é assim que funciona. Eu encontrei muito Sambalate e Tobias no início da minha caminhada. E eles diziam para mim, e eu sabia que era o inimigo, porque eles diziam, por que Deus precisava tirar toda a tua riqueza, teu trabalho,
tua casa, teus carros importados para você servir. Por que precisar? Ah, não é Deus, não. Esse é Sambalate, Tobias e Gésem. E o inimigo das nossas almas muitas das vezes faz isso, sabe por quê, irmão Charles? Para ver se no fundo do teu coração tem saudades, para ver se no fundo do teu coração você tem lembranças. Lembranças têm que existir, mas você não pode ter saudades do que você viveu lá atrás, porque você tem que lembrar para não voltar da onde você veio. Você não tem que retornar para trás. E o inimigo usa muito Sambalate e Tobias para isso, dizendo: olha, fica aqui com nós, é mais legal, é mais bacana. Aqui nós fazemos o que nós queremos. Por isso que eu digo para você, por mais que chamem, por mais que falem, é o que está na Bíblia, querido. Neemias não largou em momento algum e continuou no processo. Então eu digo para você, em nome de Jesus, não pare de, aleluia, edificar as portas da tua casa. Não pare, porque a nossa caminhada foi uma caminhada de destruição. Nós éramos, aleluia, Jesus, irmã Natanaine, predestinados ao inferno. Pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Por isso que eu disse, aproveite da misericórdia de Deus, use da misericórdia de Deus e seja fiel da misericórdia de Deus, para que Deus possa olhar para você, olhar para mim e dizer: eu vou abençoar, porque o que está acontecendo ao redor, querido, só nos mostra que está cada dia mais perto e mais perto. E eu e você só temos um porto seguro, que é o Senhor. Por isso que eu digo para você, em nome de Jesus, não importa o que acontecer, que caia 1000 aqui, 10.000 aqui, mas você estará seguro nos braços do Senhor. Você estará seguro na presença de Deus. Eu estava aqui na sexta-feira e deu aquele vento, e eu escutei um monte de grito aí do lado, porque daí eles têm medo, né? Quando vem o vendaval, quando vem, e eu pensando comigo aqui, falei: ah, Senhor, estamos tranquilos aqui, estamos cobertos com o teu sangue. Pode cair 10.000 telhado ali do lado, mas a tua casa, teu carro, os teus filhos não serão atingidos, a não ser que haja permissão de Deus. Porque os filhos de Jó estavam na comilança e na bebelança, e o Senhor permitiu. Veio o vendaval, caiu a casa, morreram tudo. Então, quando o Senhor tem coisas novas para fazer na nossa vida, às vezes Ele tem que desmanchar, às vezes Ele tem que deixar que venha a ruína, às vezes Ele tem que deixar que acabe para começar, porque o Senhor não continua a obra que não foi Ele que iniciou. Por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui pregando para vocês. Ele me tirou tudo e começou do zero. É muito caída, é muito tombo, é muito choro, é muito desânimo, angústia, mas o Senhor é que nos sustenta, Ele que nos guarda. E lá se foram 15 anos e eu não morri, irmã Fernanda. Se foram 15 anos, irmão Ari, e Sambalate, Tobias e Gésem lutaram e não conseguiram. Como é que pode? Aí você acha que o inferno não fica feliz de olhar você buscando a presença de Deus? Olhar você casado, que era para estar jogado lá naquele buraco, morrer naquele buraco lá. Você acha que ele fica feliz? Você acha que ele para de lutar? Não. Ele luta 24 horas contra a nossa vida, mas está derrotado em nome de Jesus. Por isso que nunca pense na tua vida que agora está tudo certo. Não, nunca está tudo certo. Nunca vai estar tudo certo. Vai estar tudo certo só quando nós estivermos lá na glória. Enquanto nós estivermos aqui, não vai estar tudo certo. Aqui vai ter luta, vai ter batalha, vai ter bênção, vai ter vitória, vai ter perseguição, vai ter tudo. Por isso que quem está debaixo do sangue do Cordeiro não precisa ter medo. Então não se preocupe, querido. Somente se entregue ao Senhor. Diga: Senhor, trabalha na minha vida, na minha casa, nos meus, edifica e me dá graça. E tudo que é teu, tudo que o Senhor prometeu, tudo que o Senhor deixou preparado para você, você fiel na presença de Deus e diante desta palavra, não tem quem tire das tuas mãos.
Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem hóstia maligna, não tem nada que tire das tuas mãos. Mas tem que estar diante desta palavra, diante da obediência, para que Deus possa te honrar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus e que o Espírito Santo continue falando no teu coração. E não esqueça, pega a marreta, pega o picão, pega o martelo e continue edificando a tua casa, os muros. Não pare, não pare, independente de qualquer coisa, não pare. Curva a tua cabeça e vamos orar. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui mais uma noite, Pai, clamando a graça, o poder, a tua misericórdia, buscando no Senhor, Pai, que é santo. O Senhor tem nos dado graça, tem falado conosco, tem nos dado direção, ó Pai. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, abre portas onde não tem, e que nós possamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, que todas essas cadeias caiam por terra, essas barreiras. Ó Senhor Deus querido, edifica a nossa casa, a nossa vida, nos dá graça, Pai querido. Ó Espírito Santo, ó Deus da glória, não te aparta de nós, Pai, para que nós possamos sentir, Pai, do mover, do manifestar da tua glória. Coloca as tuas mãos sobre a vida, a casa dos irmãos, sobre os trabalhos. Coloca as mãos, Pai querido, sobre a vida das crianças, Pai. Unge, Pai, os umbrais das nossas portas, Pai, com uma gota do teu sangue, repreendendo todo demônio, todo espírito contrário, todo espírito de enfermidade. Vai repreendendo todo laço das trevas, Pai. Ô Senhor, abre nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, e que nós tenhamos sonhos, visões, revelações, e que nós tenhamos sonhos proféticos, Pai. E que nós peçamos, Deus querido, em nome de Jesus, estar na tua presença, para que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Diácono Jimenez, vamos louvar, Diácono Jimenez, em nome de Jesus. Fique em espírito enquanto o Diácono Jimenez louva, e que Deus possa falar ao nosso coração. Amém?